vamos apresentar a nossa ilustre doutora Rosimari Costa Rosa Andrade Silva. Boa tarde, professora Rosi. Boa tarde. É um prazer nosso, professora. E com vocês, a professora Rosi, pós-doutora em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Ananeri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Psicologia Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Ananeri, mestre em Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, especialista em novas metodologias do ensino em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ananeri, especialista em Filosofia Moderna e Contemporânea do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, especialista em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, bacharel em Enfermagem e Saúde Mental pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, bacharel em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Alfonso Costa, bacharel e licenciada em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, bacharel em Psicologia, docente visitante distinguida do pós-grado da Universidade Nacional de Trujillo, docente honorária da Universidade Nacional de Tumbes, em Peru, professora do doutorado e mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, professora permanente do mestrado profissional em Ensino da Saúde UF e professora colaboradora de mestrado profissional em Enfermagem Assistencial da UF. Professora, seja bem-vinda. A senhora nos vai prestigiar com a palestra A Afirmação da Existência como Resistência, o contributo filosófico como possibilidade. Bem-vinda, professora Rosi. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer muito grande para nós estarmos hoje aqui aprendendo ainda mais, trocando experiências, ouvindo pessoas, fazendo elaborações. E isso é uma coisa maravilhosa e não tem preço. E isso é que faz com que a gente afirme a vida, afirme a existência. E ao afirmar, nós lutamos por ela também, né? Então, eu vou tentar fazer aqui o compartilhamento, tá? Vamos lá. Será que já está dando para ver? Vamos dar uns segundos, vamos ver se aparece. Ainda não, professora. Agora está indo. Foi, professora. Está ótimo. Então, vamos lá. A afirmação da existência como resistência, porque afirmar a vida, como nós já ouvimos dos colegas que nos precederam, não é uma coisa tão fácil, justamente porque a vida traz uma série de percalços, traz uma série de desafios. Então, é preciso, sim, afirmar a existência como uma espécie de resistência a todas essas coisas que podem acontecer com a gente, nos circundar. E aí a gente quer trazer um pouco acerca desse contributo filosófico como uma possibilidade. Porque nós já vimos que o caminho da espiritualidade é uma possibilidade, o caminho das artes é uma possibilidade, o caminho do conhecimento é uma possibilidade, o caminho do relacionamento é possibilidade. E a gente agora vai mostrar um pouquinho do contributo filosófico para essa possibilidade da afirmação da existência como uma resistência, e nós vamos fazer isso a partir de um filósofo espanhol, que, inclusive, à tarde está sendo assim, bastante iluminada com a língua espanhola, essa língua linda, né?
E nós vamos fazer isso através do contributo filosófico do Miguel de Unamuno, que é um filósofo espanhol, né? E nós temos aí, estamos compartilhando o nosso e-mail para caso vocês queiram entrar em contato depois para fazer alguma consideração. E esse contributo da vida e existência a partir da obra do Unamuno, nós centramos justamente numa obra que ele tem, que é Vida de Dom Quixote e Sancho, né? Então, o Miguel de Unamuno e Hugo, ele nasce a 29 de setembro de 1864 em Bilbao, numa cidade em que ele viveu toda a infância dele e também a adolescência, né? Porém, foi justamente em Salamanca que ele se fixa, permanece quase que ininterruptamente o resto da vida dele, e ele falece no dia 31 de dezembro de 36. E depois de uma intensa vida social, política, acadêmica e intelectual. Então, vida é isso também. É a gente abraçar a intensidade que ela também pode oferecer para cada um de nós, né? Então, nossas reflexões vão se pautar justamente nesse contributo, no contributo desse lugar, né? Para vida e existência, que ele deu a partir de suas obras, reflexões, no livro Vida de Dom Quixote e Sancho. Então, o protagonista dessa obra, né, é Dom Quixote. Ele é um pequeno fidalgo castelhano que ele perde a razão por muita leitura de romances de cavalaria, e ele pretende imitar seus heróis preferidos. E ele sai pelo mundo e um amigo dele o acompanha nessa trajetória, né? E o romance, ele narra as suas aventuras em companhia de Sancho Panza, que é seu fiel amigo, companheiro, que tem uma visão mais realista das coisas. E aí a gente percebe o quanto é importante na afirmação da vida a amizade, né? Dentro desse contexto do Dom Quixote, ele, ele entra numa desrazão, entre aspas, mas lembrando que a desrazão de Dom Quixote é muito razoável, né? Ele tem assim uma forma de apropriar-se da vida extremamente especial, e o que está contrabalançando também ele é justamente o seu amigo fiel, que é o Sancho. E a gente observa o quanto é importante ter amigos. Tem muitas pessoas que interrompem a vida, e nós sabemos que essa interrupção muitas vezes não é vontade de morrer, é vontade de parar de sofrer. E muitas pessoas não fizeram isso na sua vida justamente porque tiveram um amigo do lado delas. E aí eu digo a você o seguinte, já o nosso primeiro recado, seja amigo e aprenda também a preservar amizades, dê valor aos seus amigos. E então nós vamos ver alguns aspectos dentro da obra do Miguel de Unamuno, justamente essa obra, né, que ele está tematizando esse clássico da literatura espanhola, que é o Dom Quixote, e ali o Miguel de Unamuno, ele faz, a partir da experiência do Quixote, ele traz uma série de reflexões que a gente pode entender como uma afirmação da vida. E a primeira afirmação, o primeiro corolário que nós podemos extrair é justamente afirmar a vida pelo perdão. Então, eu estou colocando em vermelho todas as frases que são do Unamuno, e eu estou trazendo uma reflexão e uma inflexão com a letrinha preta, né? E aí ele já diz assim, compreender é perdoar.
está dito, né? Então, a gente afirma a vida também através do perdão. Tem muitas pessoas que não se sentem perdoadas e que também não liberam o perdão para si mesmas, para o outro, para Deus, para a transcendência, para a vida. E aí entende que precisa interromper o fluxo da existência através do suicídio. E aí é uma das formas de se prevenir esse triste episódio é justamente aprender a perdoar, né? Então, e essa é a verdadeira compreensão. Você compreende a vida, você compreende a existência quando você consegue perdoar as pessoas. Porque o ato de perdão também é um ato de humildade, no sentido de que você também está reconhecendo que erra. Então, você precisa também liberar perdão para as pessoas quando erram. E aí, podemos considerar o ato de perdoar um ato de amor. E amar é o verbo da vida. Não existe vida onde não há perdão. Então, o perdão coloca em posição de liberdade aquele que perdoa e aquele que é perdoado também. Né? Então, é algo que é benéfico tanto para um como para o outro. E perdoar é dar uma chance para a própria vida e seguir adiante com a existência. Né? Muitas vezes a gente observa que uma pessoa falha muito com a gente. Né? Então eu vou ter que o tempo todo estar me submetendo a uma condição dessas, sabendo que essa pessoa tem, vamos dizer, né, essa fraqueza. Não. Muitas vezes você pode perdoar uma determinada pessoa, mas não se colocar mais naquele lugar de ser vitimado outra vez por ele. Né? Isso não significa que você não perdoou. Você perdoou, mas aprendeu a lidar com a fragilidade do outro. Né? Você não fecha essa porta, mas você também não se coloca mais num lugar que você vai estar vulnerável. A outra coisa é afirmar a vida pela fé. Nós ouvimos já muito isso de todos os palestrantes. Né? A importância da fé, a importância da espiritualidade. Inclusive, a professora Eliane falou isso, o professor Oscar, né? A professora Amélia. A importância de se cultivar a fé. Então, o Unamuno, dentro dessa obra, ele fala assim: basta-te com a tua fé. A tua fé será a tua arte. Olha que coisa maravilhosa. A tua fé será a tua ciência. Né? Então, a fé, muitas vezes, vai ser a arte possível de se desenhar. Muitas vezes a fé vai ser o conhecimento que você terá disponível para lidar com aquela determinada situação. E aí, quando a gente está falando de arte, a gente também está pensando acerca da estética da existência. Né? A nossa vida é uma grande estética, é um grande poema. Então, como está proferido no livro do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Uma vez um sacerdote falou assim para mim: olha, quando você não encontrar mais motivos nenhum visíveis para continuar a caminhada, então é a hora de você caminhar pela fé. Né? Então, muitas vezes parece que você não está encontrando motivo para mais nada, mas continue a caminhar pela fé. Né? Porque a fé, ela é capaz de nos levar a patamares elevadíssimos. Ela é capaz de transformar diversas situações adversas. E quando isso não acontece do lado de fora, vai acontecer dentro de você. Muitas vezes nós não podemos mudar as situações externas, mas nós podemos nos abrir
para o ato de transformação pela fé. E a gente também pode afirmar a vida pela paixão. Então, o Unamuno diz assim: só os apaixonados levam a cabo obras verdadeiramente duradouras e fecundas. Então, quando a gente se apaixona por alguma coisa, quando a gente ama algo, então, efetivamente, aquilo que você está construindo vai ser duradouro. Aquela semente vai ser fecunda. Mas tão somente você precisa estar amando aquilo que faz. Você precisa ser um apaixonado. E a gente pode afirmar a vida através também da paixão. Então, é preciso, para afirmar a vida, apaixonar-se por ela e lutar por ela também, porque a vida também precisa ser conquistada. E a conquista da vida, ela é diária. Então, é contemplar a natureza, fazer orações, passear com o seu cão, né, com o seu pet, fazer leituras edificantes, sorrir para as pessoas, ser carinhoso, nos faz afirmar a vida pela paixão. Então, apaixone-se pela vida, apaixone-se por esse momento. Né? Procure ver o extraordinário em cada situação ordinária da existência. O Unamuno também tem uma outra fala que nos ajuda a pensar que afirmar a vida também pode ser através de uma autonomia existencial. E aí ele diz assim uma coisa maravilhosa: cura-te da doença de te preocupares com a forma como os outros te veem. Muitas vezes a gente vai para a internet, aí a gente começa a dizer assim: e aquele ali é feliz. Ah, mas eu não sou. E aquele ali tem tal coisa, mas eu não tenho. Ai, aquele ali conseguiu e eu não. E aí começa um rebuliço na mente, né? Então, o Unamuno fala assim: olha só, te cura dessa doença, isso é uma doença, isso é uma patologia. Preocupa-te só com a forma como apareces, sabe perante quem? Perante Deus. Olha que coisa interessante. Preocupa-te apenas com a ideia que Deus tem de ti, né? Então, porque muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas estão achando da gente, mas o que Deus tem achado de nós. Vamos nos preocupar com isso também, né? Com essa boa preocupação. E muitos estão preocupados com ter, mas é preciso se preocupar com o ser. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Então, nosso problema é o esquecimento do ser. E isto já nos alertou o próprio filósofo Martin Heidegger, em seu texto acerca da técnica. Né? Então, ele dizia que o nosso grande problema era o esquecimento do ser. Então, paremos de nos preocupar assim muito com o que está fora. Começa a se preocupar com a estética interna. Porque se você tece uma excelente estética interna, a externa vai ser uma consequência daquilo que está dentro de você. Tá? Então, afirmar a vida através da bondade. Tem um texto de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele fala acerca do fruto do Espírito, né? E uma das parcelas desse fruto é a bondade. São atos que você tem para com as pessoas, atos de ajuda, atos de amor, não é só fala, não, é fazer alguma coisa concretamente pelas pessoas. Então, o bom não se resigna a dissipar-se, porque sente que a sua bondade faz parte de Deus, do Deus que é Deus. E aí, o Unamuno fala, não dos mortos, mas dos vivos, pois para ele,
vivem todos. Então, a bondade faz parte de Deus. Se você quer compartilhar da essência de Deus, você deve ter atos de bondade. E quanto mais atos de bondade você tem, menos você sente vontade de tirar a própria vida. Porque bondade é vida. Você até pode aceitar quando ela chegar, a morte, naturalmente. Porque um dia ela vai chegar para todos. Mas é diferente de eu ir buscar com as minhas próprias mãos. Então, a bondade é a afirmação do que é bom a cada circunstância da vida. A cada circunstância da vida, você ter um ato de bondade. Significa viver com intrepidez os paradoxos da própria existência. A existência está o tempo todo nos trazendo paradoxos. Mas a boa intrepidez te faz resistir a tudo isso. Então, é preciso aprender a lidar com a frustração, sabe? Porque a frustração, também faz parte da vida. O nosso grande problema é que a gente não sabe lidar com essa coisa que é a frustração. E isso faz parte também da existência. Então, nós podemos escolher a bondade ao invés da maldade. A despeito das frustrações, existem pessoas que, eu faço isso porque me fizeram. Eu sou amarga porque eu tenho motivos para isso. Eu quero dar uma notícia para vocês. Todos nós temos motivos para nos entristecermos, mas também nos alegrarmos. Então, é necessário fazer uma varredura diária das amarguras do nosso coração. Né? Tem uma passagem de uma das epístolas paulinas que ele diz que a gente deve combater toda raiz de amargura, porque a amargura cria raízes. E ela, ao criar raízes, ela te fixa num lugar, você não consegue mais ir adiante, porque você está fixado na amargura. Ela tem um potencial de fixidez de quinta grandeza. Então, você precisa de varrer a amargura da tua vida para você poder caminhar. Porque senão você vai petrificar, você vai olhar para trás e você vai virar uma estátua de sal. E aí, a gente já está terminando, afirmar a vida através do destemor do infinito e do eterno. Então, a bondade, ela não teme o infinito, nem o eterno, fala o Miguel de Unamuno. A bondade reconhece que só na alma humana se aperfeiçoa e se completa. Você só é um ser perfeito se você carregar a bondade dentro da tua alma. E isso com sinceridade. Então, coragem não é a ausência de medo, mas é mantê-lo sob controle. A vida nos coloca diante de situações desafiadoras, mas a transcendência, o próprio Deus, nos ajuda a superar cada desafio. Então, nós não devemos temer o infinito nem o eterno, mas a gente precisa aceitá-lo como parte da estética da existência. Né? Então, a gente só consegue essa beleza quando ela começa dentro de nós. Então, afirmar a vida pela via amorosa, o amor só por amor, sem mais nada, fala Unamuno, cumpre-se uma missão heróica. Toda missão heróica está vinculada ao amor. Amar é o verbo da vida e precisamos aprender a amar, porque o amor é algo que também aprendemos quando temos um coração ensinável, quando temos um coração aberto para aprendermos na e com a vida. Tá? Bom, afirmar a vida através da realização do bem. Então, o Unamuno fala assim, olha, melhor que interrogar o teu sonho
e o nosso sonho, esquadrinhando o universo e a vida, 1000 vezes melhor é fazer o bem. Muito mais do que intelecções, abstrações, é fazer o bem. Uma única ação construtiva vale mais que 1000 palavras. O que é o homem? Né? Essa é a grande pergunta da antropologia filosófica. E o homem são os seus atos. Isso está lá na última frase, praticamente, de um livro chamado Fenomenologia da Percepção, do filósofo Maurice Merleau-Ponty. Então, o homem são os seus atos, e, ao mesmo tempo, ele é um nó de significações. Então, tenha cuidado ao lidar com as pessoas. As pessoas são cristais. Cuidado com o que você faz quando você está lidando com o outro. Seja prudente nas suas palavras. Dê bons conselhos. Ame pessoas. E saiba que tudo isso vai voltar para você, através dessas pessoas ou de outras situações da existência. Afirmar a vida através da valorização de si. Estamos nas considerações finais. Nada passa, nada se dissipa, nada se reduz a nada. Olha o que ele diz: eternizam-se a mais pequena partícula de matéria. E a mais débil manifestação de força. E não há visão, por fugidia que seja, que não fique para sempre refletida em algum sítio. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu estou fazendo tão pouco. Olha, esse pouco, se você temperar com amor, vai ser muito, vai se eternizar. Então, devemos amar o próximo como a nós mesmos. É preciso também aprendermos a cuidar de nós mesmos. Cuidar de si é conhecer a si. Esse é um grande ensinamento que o próprio Foucault nos legou em sua última fase filosófica, denominada a fase ética. E ele faz isso baseado no diálogo de Alcebiades II de Platão. Quando Platão escreve, né, como se fosse um diálogo entre Sócrates e Alcebiades, e aí Sócrates fala para o Alcebiades: olha, você quer dominar a cidade, mas antes é preciso que você domine um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos e ao outro também. Né? E eu tenho, assim, um exemplo, né, de uma pessoa que ela se suicidou porque ela estudou muito, mas não conseguia se colocar dentro daquilo que estudou. E aí a família fazendo uma pressão enorme e a própria pessoa querendo, então, desenvolver atividades que requeressem um estudo menor, apesar da pessoa ter feito todo um estudo para a época, mas não estava conseguindo se colocar dentro daquilo que ela havia estudado, e a família pressionando, pressionando, pressionando. E ele esse rapaz quis desenvolver uma determinada atividade, e aí a família não aceitou, porque achava que ele era muito para desenvolver aquilo, uma coisa tão simples. Não, a gente investiu muito em você, né? E aí, infelizmente, ele pega o cachorrinho dele, prende no banheiro e se suicida. Né? E aí a gente fica pensando assim, vamos aceitar as pessoas como elas são. Né? Vamos amá-la dentro daquilo que ela pode dar para nós. Né? Vamos respeitar o limite dos outros e os próprios limites. E vamos segurar nas mãos maravilhosas de Deus. Porque esse salmo, né, que a doutora Amélia trouxe, é muito importante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada a você. Se você se segurar com Deus, com a espiritualidade, não é que não vá
nada te faltará. Então vai ter luta também. Porque se nada vai te faltar, a luta também vai estar ali. Mas vai estar o escape para cada situação da tua vida. Tá bom? E essa é uma mensagem, né, que o Unamuno deixa no finalzinho do livro. Ele fala assim, talvez recordando aquela passagem do Evangelho, né, o Unamuno fala, porque é quando o jovem rico vai lá ter com Jesus, e aí ele pergunta, mas o que eu preciso para ser bom? Olha, já faço isso, aí dá todo um currículo, né, para Jesus. Aí Jesus pega ali, né, no ponto fraco dele, olha, pega então tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue, vem comigo. Aí ele para assim, como quem diz, pô, Jesus, como é que eu vou vender, né? Então, Jesus, na verdade, não estava nem tão interessado no dinheiro dele, não era nada disso, mas mostra para ele que talvez ele não fosse tão bom e perfeito como ele pensa que era, né? E aí, o Unamuno fala assim, talvez recordando aquela passagem do Evangelho, por que me interrogas, né? Porque é o que Jesus fala para esse jovem, sobre o que é bom. Bom é um só, Deus. Né? Então, às vezes, a gente também exige muito da gente, mas quando a gente vai avaliar, bom mesmo, só Deus é. Então, vamos nos aceitar também como somos e vamos pedir a esse Deus que nos capacite a viver cada dia com sabedoria e com serenidade. Essa foi a nossa referência, Vida de Quixote e Sancho, de Miguel de Unamuno. Muito obrigada e eu espero ter colocado uma sementinha de esperança no coração de cada um de vocês. Eu mostrei para vocês uma via, uma possibilidade, que é a via da filosofia a partir do pensamento de Miguel de Unamuno. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, professora, foi fantástico, uma mensagem tremenda. Certamente fomos, assim, ensinados, mexidos a aprender e valorizar mais a vida. Muito obrigada. Professora, temos uma pergunta da Janaína Paraguaçu, que diz assim, diante de um mundo tão preocupado com o ter, que estratégias podemos utilizar para fortalecer o ser? Pergunta maravilhosa, né? Então, o que a gente pode fazer para poder fortalecer o ser? A espiritualidade, a bondade, o perdão, a capacidade também de resiliência, a oração, a dança, a música, o passeio com o pet, né? São formas de fortalecer o ser, as ações afirmativas da vida, né? São formas de não esquecermos o ser. Perfeito, professora. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos estão assistindo. Professora Rose, obrigada por ser parte da idealização deste evento. Muito obrigada. Deus abençoe.